Z é apresentado por Zenvia, plataforma de experiência do cliente que empodera empresas. Olá, estamos começando mais um Pode Z, o bate-papo de experiência do cliente da Zenvia. E hoje eu estou com algumas pessoas bem legais comigo aqui. Vou dividir a bancada do JN, na verdade, do Pode Z, com meu amigo Efraim Vaciloto. Seja muito bem-vindo. Oi, pessoal. Obrigado por tudo que você fez aqui, me apresentando. E sou muito grato de estar com você aqui para a gente apresentar esse episódio incrível e com essa pessoa incrível que vai nos ensinar bastante sobre experiência. Então, sem mistério, quem está aqui com a gente hoje, do que nós vamos falar, dá um spoiler para a galera já ficar, assim, de ouvinte, ficar com a gente até o final. Conta um pouquinho sobre o que nós vamos falar e quem é o nosso convidado mais que especial hoje, Efra. Não, bacana. Hoje a gente vai desmistificar algumas coisas muito legais, principalmente sobre inovação, experiência do cliente e LTV, basicamente, que é algo extremamente importante nessa jornada. Conheci essa pessoa numa imersão que eu fiz e fiquei perplexo assim, com a complexidade e, ao mesmo tempo, com algo que eu não sabia, que eu não tinha parado para analisar. E aí eu falei, poxa, preciso conversar com esse cara e a gente precisa aprender um pouco mais sobre essa experiência. E a gente está aqui com Amit. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo bem, Efraim, Letícia. Uma honra, um privilégio estar com vocês aqui hoje. Estou super empolgado para o nosso bate-papo. Gente, o nosso Pode Dizer começou muito antes aqui das gravações, porque o Amit, ele tem muita história para contar, um cara super versátil, já falamos de futebol, já falamos de startup, de Israel, de um monte de coisa. Então, assim, não perca, o episódio está demais. Para começar, Amit, conta pra gente quem é você, o que você gosta de fazer e como você teve a ideia do seu negócio que nós vamos falar aqui. E me corrija a pronúncia, Sizzle. Quase. É um trava-língua, né? Quase acertei. Amit, Efraim, Zissou, tá? Hoje tá um divertimento aqui pra cabeça. Gente, eu só chamo Letícia, só isso. Depois quem acertar a pronúncia de tudo ganha um cupom de desconto no final. Opa, fica de olho aí. Muito show. Vai escrever, então. Você vai escrever e pronunciar. Aí, tá quase a gente manda pra casa. Maravilhoso. Muito bom. Eu sempre gosto de começar falando daquilo que é o alicerce principal da minha vida, que é a minha família. Legal. Sou completamente apaixonado pela minha esposa, Andréia, e por meus 3 meninos. Tenho três filhos, um de 10, um de 7 e um de 3 anos, que são a paixão da minha vida. E a segunda paixão da minha vida é cliente, né? Eu sou completamente maníaco por experiência do consumidor, experiência do cliente. É o tema que eu vim construindo ao longo de toda a minha carreira, que começou desde a sementinha lá atrás. Eu tenho esse nome diferente, esse pequeno sotaque, porque eu nasci em Israel. Legal. Meus pais são brasileiros, os dois de origem judaica, casaram muito novos e resolveram morar num kibbutz, no norte de Israel. Kibbutz são pequenas comunidades que ajudaram. Eu já ia perguntar. A gente tá aqui, ó, kibbutz, e a gente assim, como se a gente soubesse. Okay. Kibbutz são pequenas comunidades que ajudaram a formar o Estado de Israel. Até, infelizmente, né, no final de 2023, teve ali o fatídico 7 de outubro, o ataque que o Hamas cometeu contra Israel. Eles invadiram diferentes kibbutz ali na região sul de Israel, enfim, que depois acabou desencadeando toda a guerra que a gente está acompanhando. Mas eu nasci num kibbutz no norte de Israel. E para quem não sabe, Israel é conhecido como a nação empreendedora. Inclusive, já vai a primeira recomendação, primeira sugestão. Tem um livro que em inglês chama Startup Nation, em português chama Nação Empreendedora, que é um cara chamado Dan Senner, que é um cara brilhante. Quem gosta do tema de inovação, de empreendedorismo, a leitura obrigatória que conta como que se formou esse ecossistema de inovação em Israel. Então, eu nasci em Israel e acho que desde então fui picado pelo bichinho do empreendedorismo, tá dentro do meu DNA. Depois meus pais voltaram no Brasil, acabei fazendo minha vida acadêmica tradicional aqui no Brasil. E aí me formei com 21 anos e não tinha ainda a menor ideia do que eu queria fazer na minha vida. Eu me formei na FGV. Toda a turma foi ficar rico no mercado financeiro, mas eu tinha clareza que não era aquilo que eu queria para minha vida. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação na Itália, em Milão,
E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim, de abrir a cabeça, de conhecer outros mundos, outras culturas. E aí, entre o primeiro e o segundo ano da pós, eram 2 anos, eu fui para a Áustria trabalhar com a família Swarovski. Olha que bacana. E foi aonde eu comecei a me apaixonar pelo tema de construção de marca, aspiracional. A Swarovski até hoje não conseguiu ser copiada, né? Dentro das joias de cristais, você pensa em joia de cristal, você pensa em Swarovski, um posicionamento muito único, uma marca centenária. Na NRF desse ano, de 2024, a loja mais visitada na Quinta Avenida foi a loja da Swarovski, com toda a inovação que eles estão trazendo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com a família em Innsbruck, na Áustria. E aí foi minha primeira escola dessa paixão pela experiência do consumidor. Então, peraí. Você não sabia essa muita parte? coisa. Efraim. Não, eu sabia. Efraim. Eu sabia dessa parte, mas como da Itália foi para a família... como é que funcionou essa ligação? E eu acho que uma coisa muito bacana que você comentou, de fato, é uma experiência diferente. Elas posicionam de um jeito diferente das demais. Então, qual foi o maior aprendizado que você poderia trazer para o pessoal como aquele insight? Assim, isso aqui me guia na vida e eu trouxe comigo. Eu tive muita sorte que o curso que eu fiz, a pós-graduação que eu fiz na Itália, era um curso internacional. Ele era inglês e tinha professores do mundo todo. E um dos professores era da Áustria, e além de professor, ele tem uma consultoria na Áustria, e ele estava fazendo um projeto de consultoria para a Swarovski. E aí ele convidou eu e um outro colega de classe para a gente participar de um desses projetos. Então, estudem, pessoal. Foquem, vale a pena né, prestar atenção na aula, ser bom aluno, que de repente vem algumas oportunidades por aí na vida. E aí convidou para a gente fazer parte desse projeto. E eu fiquei encantado com o modelo mental da Swarovski. E foi lá que eu aprendi que quando você olha principalmente para bens de consumo, e aí quando você vai para um mercado mais premium, você precisa ser muito focado num tripé de marca, produto e experiência. Então, uma marca que tem um propósito muito claro, que conecte esse propósito com o seu público de forma autêntica e verdadeira. A gente já viu muita marca por aí morrendo pelo caminho porque o propósito era maquiado, inventado, enfim. E isso depois acaba ficando muito claro ao longo do tempo para as pessoas. Então, um propósito que seja autêntico. Produtos com uma proposta de valor que entrega aquilo que a marca promete e com diferenciais muito claros. O que falar do produto da Swarovski, né? Com toda aquela especificidade, e ser completamente maníaco pela experiência do cliente. Né? Então, se você tiver esse tripé muito bem solidificado, você pode ter alguma chance de sucesso na construção de um negócio sustentável, principalmente no meio de bens de consumo que é tão complexo. Animal. Muito eu já tô legal. querendo pegar o caderninho aqui, assistir por conta e já anotando. Então, Mas vai ficar gravado. Vai, eu vou dar mais views aqui, né? E aí, só engatando, então eu tive essa experiência na Swarovski, depois tive um período nos Estados Unidos, foi muito legal. Só um parênteses, assim, que eu acho, quando a gente fala de experiência do cliente, é muito difícil você ficar só na metodologia, porque ser humano, né? Eu falo que se eu fosse hoje estudar alguma coisa, eu ia estudar alguma coisa para psicologia, voltada à neurociência, comportamento. Total. Porque é muito difícil você colocar o comportamento do consumidor ou a experiência do consumidor dentro de um framework. Eu dou aula na Starts, enfim, sempre as pessoas vêm me perguntar de metodologias, de modelo. É muito difícil. Óbvio que existem frameworks, óbvio que existem metodologias, mas acima de tudo a gente está falando de modelo mental. Sim. E eu acho que um dos grandes privilégios que eu tive na minha vida foi nasci em Israel, morei no Brasil, aí depois eu fui para a Europa, fui para os Estados Unidos. Então, entender os diferentes modelos mentais, as diferentes culturas, a forma com que é o comportamento das pessoas, me trouxe tão ou mais bagagem até do que a própria sala de aula. Né? Então, saber viver esses diferentes mundos dentro das possibilidades E você não precisa viajar ao mundo, você pode viajar ao Brasil, que do sul ao norte e nordeste já tem também uma complexidade gigantesca. Então, eu me sinto muito privilegiado por ter tido essa vivência em diferentes mundos.
voltei para o Brasil, aí tive um tempo no mundo parecido com o de vocês, de software B2B. Foi super legal também para como aplicar a experiência do cliente no B2B. Mas realmente percebi que minha paixão era o consumidor. E aí eu recebi um convite para montar a operação da Xiaomi aqui no Brasil, a gigante chinesa de tecnologia. E desde 2016... me juntei com os meus 2 sócios, o Andreas e o Ilan, meus grandes parceiros aí de jornada, para fundar a Zissu, que é uma marca que tem como propósito redefinir a relação das pessoas com o sono. Quando você olha o tripé da saúde e bem-estar, é a alimentação, a atividade física e o sono. A alimentação e a atividade física, você tem já dezenas de marcas aspiracionais que vêm na cabeça das pessoas. Lá em 2016, a gente perguntou para centenas de pessoas que era a primeira coisa que vinha na cabeça delas quando elas pensavam em sono. Mais de 90% respondeu o nome de remédio ou melatonina. Acho que não é exatamente o tipo de relação que a gente quer ter com a fundação do tripé da saúde e bem-estar. Então, a gente percebeu que existia uma oportunidade gigantesca da gente criar uma marca aspiracional no mundo do sono. E daí nasceu a Zissu. Que legal. Hoje, eu vindo para cá, né, no podcast, eu estava no carro escutando um outro podcast. Não era o Pode Dizer, viu? Não estava escutando. Estava escutando da Ana Beatriz Coelho. Uhum. E ela falando sobre sono. Ela falando sobre a parte de higiene do sono e ela ligando muito isso. Nós nunca tivemos numa geração tão acessível a coisas, né? Assim, nunca tivemos. Assim, eu acho que ela falando justamente sobre os bens materiais e a relação disso com a ansiedade e tudo mais. E aí ela citou o aspecto do sono, que nós nunca tivemos tanto acesso às coisas, a objetos, mas nunca tivemos numa geração que não sabe muito bem as coisas que ter, não sabe escolher muito bem. Ela falando sobre um bom colchão, sobre um bom quarto, uma boa iluminação, um anti-ruído, para você ter uma higienização do sono, né? E aí eu falei, poxa, eu vou conversar com um cara que vai ajudar a gente a destrinchar um pouco esse pensamento, porque, de fato, talvez eu, como consumidor, imagino, assim, eu adoro assim, investir em colchão. Assim, acho que há muito tempo eu tenho essa consciência, até porque minha coluna me lembra dela todos os dias, né? Então, é uma consciência que eu fui adquirida forçadamente. Mas, para quem não eu não vejo ainda as pessoas com esse olhar. Como que você está enxergando o consumidor olhando para esse tema de qualidade do sono, atrelado com a proposta de valor do seu negócio? Como que você está conseguindo enxergar? A gente sempre precisa olhar os movimentos em ondas, né? Então, já tem mais ou menos uns 10 anos que a gente começa a ter uma literatura relevante sobre o tema. Então, tem a Arianna Huffington, né? Uma pessoa super midiática, escreveu um livro chamado The Sleep Revolution. Legal. A Revolução do Sono, que na época foi um best-seller nos Estados Unidos. Aí já tem um outro cara chamado Matthew Walker. Ele é um neurocientista de Berkeley. Hoje, uma das funções dele é ser cientista do sono para o Google, para desenvolver soluções ligadas ao sono dentro do ecossistema do Google. Tem um TED Talk dele super, super legal. Ele escreveu um livro chamado Why We Sleep, Porque Nós Dormimos, que é um livro com uma profundidade absurda sobre os impactos do sono na vida das pessoas. Ele fala, inclusive, que o sono é o anti-morte. Ele fala que quanto mais a gente negligenciar o sono, menor a nossa longevidade. Eu brinco que as pessoas deveriam ter na mesa de cabeceira delas, igual aquelas mensagens que tem atrás do maço de cigarro, deveria ter na mesa de cabeceira. Se você não dormir pelo menos 7 horas essa noite, você está se matando um pouquinho todos os dias. Então, quando você começa a ter esse tipo de literatura, pessoas super influentes, midiáticas, levando a importância do tema, você começa a entender que aquela onda ela vem de uma forma relevante. Óbvio que a gente sabe que muitas vezes no Brasil as ondas vêm depois dos Estados Unidos, esses livros são lá de fora, mas quando você começa a ouvir um podcast, onde a temática vem, você entende que isso vai começando a ganhar relevância dentro do grande público, dentro do mainstream. Quando a gente começou lá em 2016, 2017, a gente tinha muito claro que a gente ia precisar não só vender produto e ter uma baita experiência, mas criar toda uma educação da importância do tema do sono, da importância
da valorização do ambiente do quarto e, por consequência, do produto. Então, a gente trabalhou muito forte, Letícia, toda a parte de conteúdo. Isso até hoje. E não é aquela coisa, vamos fazer o blog das 10 dicas para você dormir melhor. Mas a gente percebeu que, como o sono é um ato inconsciente, a gente precisava atacar o antes e o depois. As pessoas se conectam pela forma como que elas vão dormir, o que elas fazem ali antes de dormir, e pela forma como elas acordam. Tanto que o tagline da nossa marca é dormir e viver. Que a gente entendeu que para redefinir a relação das pessoas com o sono, a gente precisava atacar o viver do ambiente do quarto e não o dormir, porque o dormir é um ato inconsciente. Então, se você pegar todo o nosso posicionamento de marca, toda a nossa proposta de valor, todo o conteúdo que a gente traz, é sempre de uma forma muito leve para que aquele tema fosse entrando de uma forma intuitiva na vida das pessoas, para que realmente redefinisse e trouxesse essa nova educação. Mas eu te falo que assim, já vai completar aí quase 7 anos da nossa jornada, ainda tem um caminho gigantesco pela frente para as pessoas passarem a dar ao valor, ao sono que ele merece, devido, o valor devido. Eu acho que também um ponto muito importante, além do produto e dessa conscientização, esse awareness, né, da importância desse tópico, uma coisa que eu acho muito interessante é a jornada também, que foi bem disruptiva, o que a Zissul fez. E aí eu queria que você contasse um pouquinho de como é que você entendeu a jornada de compra e de uso do consumidor para que você conseguisse, de uma certa forma, inovar. E acho que é um papo que a gente estava tendo antes, né? A inovação não é apenas um aplicativo, um portal, não só tecnologia, mas quando você também faz uma disrupção nesse modelo de entrega do produto, conscientização e tudo mais, também é uma inovação. Conta um pouquinho sobre essa jornada, onde você viu que a gente tinha oportunidades e como é que montou hoje a jornada da Zissul para o pessoal? O sono é um tema e um mercado muito amplo. E a gente precisava começar por algum lugar. A gente resolveu começar pelo grande chassi do ambiente do quarto, o grande símbolo do sono, que é o colchão, né? E é um mercado de quase 25 bilhões de reais por ano no Brasil. E com o perdão do trocadilho, uma indústria completamente adormecida, né? Que não tem... Muito bom. Que não tem inovação. Tutum! Cadê a edição aí? Não, muito bom, amigo. Mas que não tinha inovação há muito tempo, seja inovação em produto, inovação na experiência, inovação no modelo de negócio. E a nossa experiência vinha de um modelo principalmente da Xiaomi, do modelo de direto ao consumidor, muito forte no digital, tirando os intermediários desnecessários da cadeia. E no Brasil existem 450 indústrias de colchão. Porque quem faz no sul não consegue entregar no norte porque o frete é mais caro do que o próprio produto. A logística acaba pesando muito no produto e, enfim, como o valor agregado também da grande maioria do mercado é muito baixo, então você acaba não justificando o frete versus o valor agregado do produto. E aí a gente se deparou com uma tecnologia que já existia nos Estados Unidos, que se chama Bed in a Box, o cama na caixa, o colchão na caixa, que hoje já está bem mais difundida, mas a gente foi pioneiro no Brasil nessa tecnologia, que ela pega o colchão, é uma máquina de compressão que comprime, dobra e enrola, e o colchão é entregue numa caixa de 1 metro de altura na portaria da casa das pessoas. Isso reduz em 70% o custo logístico como um todo. Então, a gente já poderia nascer como um player nacional e começando no digital. Nossa, vender colchão pelo digital, como é que é esse negócio? E aí a gente foi exatamente, Efraim, mapear as dores do cliente nessa jornada. E aí aqui eu faço um parênteses, que assim, tem até um livro de um israelense, que é o fundador do Waze, que é o Uri Levin, que se chama Se Apaixone pela Dor e Não pela Solução. Se apaixone pelo problema e não pela solução. Outra recomendação de livro espetacular. A gente vê muita empresa dos mais diversos tamanhos, empresa grande, startup, nascendo com foco no produto e não com foco na dor do cliente. Eu vou desenvolver o melhor produto do mundo. Nem sempre o melhor produto é aquele que é o vencedor. Eu até hoje acho que o Orkut era melhor do que o Facebook. Mas o Facebook soube fazer a conquista do mercado. Porque a velocidade de lançamento, a dor do cliente, conquista da comunidade. Então, eu tenho muito claro para mim que uma das coisas mais importantes que você tem
na construção de qualquer negócio é se apaixonar pela dor, se apaixonar pelo problema. Toda jornada de cliente, seja lá qual for, tem um monte de fricção. Um monte de buraquinhos e gaps. Por mais simples que seja, né? Por mais simples que seja. E a gente percebeu que essa jornada do cliente de compra de colchão era a Disney da fricção. Assim, tinha muito espaço. Assim, eu vou lá na loja presencial, deito no colchão aqui, aí eu tenho que alugar um frete ou pagar um frete. Então, assim, você tem, começando pela decisão de compra do produto. Ninguém tem a menor ideia de como comprar colchão. O que é viscoelástico? Espuma da NASA. Molas ensacadas individualmente. Ninguém tem a menor densidade. Olha, eu estou aqui com uma espuma 33. De poliuretano densidade 33. O que raios isso significa para o consumidor? Isso não tem significado nenhum. As pessoas não têm... A não ser que a pessoa seja engenheiro e entenda a tensão da mola ou a densidade da espuma, quantos por cento das pessoas entendem que significado que isso tem dentro da dor do cliente, daquilo que ele está buscando conforto, suporte para a coluna, colchão que não esquenta, sensações. Então, a primeira coisa, a gente começou com um único produto. A gente vai começar com um único colchão. A gente precisava fazer nosso MVP, né? Nós precisava ver se alguém ia entender aquilo que a gente estava falando, nossa proposta de valor, se esse negócio ia funcionar. Colchão na caixa, o que é essa história, enfim. Então, a gente começou com um único produto baseado totalmente nas dores do cliente. E aí, a gente traz dentro da proposta de valor uma coisa que foi transformadora para a gente, que são 100 dias de teste. Então, a partir do momento... Ixi, dá uma pausa aí. É o meu. Desculpa, é o meu. Imagina. Ainda bem que não é ao vivo. Você pode tudo, cara. Fica à vontade aí. Voltar no 100 dias de teste? Pode ser, cara? Pode. E aí a gente traz para dentro da proposta de valor um ponto que é fundamental dentro da nossa história de construção, que são 100 dias de teste. Então, a partir do momento que o produto chega na casa das pessoas, você tem 100 dias para usar. Não gostou, não se adaptou na hora que imaginava, manda uma mensagenzinha para a gente só faz uma única pergunta, só me conta o porquê você não se adaptou, me dá só o feedback, que para a gente é super relevante. A gente retira o produto na casa das pessoas e devolve 100% do dinheiro. Então, ninguém consegue ter a certeza que aquele é o colchão ideal. A gente começou pelo digital, a gente está presente nas lojas físicas, mas mesmo se você vai na loja, você deitou 30 segundos ali, você não tem como saber se aquele colchão vai te dar dor nas costas, vai te dar o conforto. Então, o 100 dias ele foi fundamental dentro da nossa proposta de valor. Aí tem uma série de outras coisas que a gente foi identificando na jornada. Então, por exemplo, o Inmetro exige 1 ano de garantia no colchão. Mas, ninguém compra colchão para ficar 1 ano. A gente ouviu muitas das pessoas, então a gente deu 10 anos de garantia. A história do colchão na caixa. Óbvio que tem todo um buzz, etc., mas no final ele resolve uma baita dor de cabeça, que é não ter que instalar o colchão pela janela, como que instala, como é que faz, enfim. Uma outra coisa que apareceu muito quando a gente estava mapeando as dores. O que eu faço com o meu colchão antigo? Como é que eu resolvo esse trambolho que está aqui na minha casa? E a gente fez parceria com a Unibis, com o Exército da Salvação, com instituições que vão na casa das pessoas coletar o colchão antigo, que ele é antigo para você, mas ele ainda serve para um monte de gente por aí. Depois disso, a gente ainda fez uma história de economia circular super legal com isso. Então, toda a dor de cliente, toda a fricção é uma oportunidade de você trazer uma proposta de valor diferente e que não deixa de ser uma baita inovação. Então, óbvio que a gente tem inovação do colchão na caixa, a gente tem inovação de uma série de coisas de tecnologia, mas dentro do nosso modelo de negócio, dentro da proposta de valor. Eu não preciso aqui reinventar, né, a roda ou ter a última geração do código do aplicativo para ser inovação. Existe muita oportunidade de inovar no modelo mental, na forma como você enxerga a jornada do cliente. A partir do momento que você identificou isso, aí depois o resto vem como consequência e como viabilizador do teu negócio. Olha que mudança incrível. Ou, escutando ele falar aqui e me imaginando no lugar de consumidora, na verdade, né? Gente, que dia que a gente convencionou que a gente consegue escolher um colchão indo na loja, deitando 2 segundos, que você morre de vergonha. Em cima do plástico. Porque você tem vergonha, né? Eu por exemplo, na morro verdade, de você vergonha. senta e faz assim, né? Pra ver se... Aí o vendedor até te fala, não, deita aí. Tipo, gente, é uma coisa meio lógica você deitar no meio da loja, o mercado passando, as pessoas passando na rua, você deita. E assim, você não relaxa, né? Porque já é uma experiência que você tem que ir ali, já é um pouco desconfortável. E aí eu fiquei prestando muita atenção nesse tema da experiência,
que, na verdade, a sua venda e o seu pós-venda é o mesmo processo. É o mesmo processo. A sua venda e o seu pós-venda coexistem. E eu acho que quando a gente fala tanto de experiência do cliente aqui, né? E eu sou da área de pós-venda, então, assim, acho que para mim tem tudo a ver com você dar continuidade à sua proposta de valor por pelo menos mais 100 dias. Cara, quem fica 100 dias, tipo, esperando você dar o ok na experiência? Eu achei isso incrível. Lembrando também que, no caso do colchão, se você tem 10 anos de garantia, sim, o LTV do seu lead é 10 anos. E aí, o ponto é, se você não tem um pós-venda adequado, não tem um acompanhamento deste cliente com relação à satisfação e tudo mais, como é que você vai fazer uma recompra? Como é que você vai manter esse cara? Então, você deixar de ter aquele contato do terceiro, né, que seria a loja lá, que está com o colchão e tudo mais, você ir direto para o consumidor, que é a estratégia, por exemplo, da Ambev com o próprio Zé Delivery, que é ter informações de consumidores, é muito bom. E aí o Amit está rindo aqui porque eu queria que você falasse um pouco exatamente sobre essa jornada infinita do cliente, que inclusive eu achei animal. Já que a gente estava falando de futebol aqui no off, né? Vocês levantaram para cabecear, né? Sem goleiro aqui. Mas o que acontece? Né? A gente tem muitas convenções nos nossos modelos mentais e uma coisa que eu converso muito com o nosso time é toda vez que a gente entra no piloto automático, a gente vai ter problema na jornada do cliente, vai ter problema na experiência do consumidor. E muita coisa que a gente faz historicamente no atendimento ao cliente é piloto automático. Né? E eu sempre fui um crítico ferrenho do saque tradicional. Ainda mais com o que a gente tem no mundo de hoje, de informação, de tecnologia, de ferramentas. Ninguém quer ser tratado como um número de protocolo de chamada. Ninguém quer chegar e ficar 5 minutos ouvindo uma musiquinha. Digite seu CPF. Digite seu número de conta, sua instalação. E aí, quem lembra, né, da Judite do Porta dos Fundos, né? Sim. Aí a Judite do lado de lá atende e fala assim, qual que é o seu CPF? Eu fiquei 5 minutos ali digitando o negócio e a pessoa do lado de lá. Então, eu sempre tive muito claro, se a gente quer que nossa organização seja infinita, né? Mais um livro indicado aqui da turma da Start, se chama Organizações Infinitas, absolutamente espetacular. Se a gente quer que nossa organização seja infinita, por que nosso relacionamento com o cliente é tratado com começo, meio e fim? Por que a meta da pessoa que está do lado de lá é fechar aquele chamado o mais rápido possível? O TMA, né? O tempo médio de atendimento. Quanto menor, melhor. A gente está se matando. O marketing está fazendo todas as estratégias possíveis para que o cliente venha se relacionar com a nossa marca. E aí, quando ele vem se relacionar com a gente, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso KPI é fugir daquele cliente. Então, o que a gente criou dentro da Zissu é como é que eu desconstruo por completo essa mentalidade, e aí a gente criou um modelo dentro de casa que a gente chama de conversa infinita com o consumidor. Então, o que você falou aqui, Letícia, é exatamente o modelo que a gente desenhou. Então, a gente tem um time único de experiência do cliente que atua em todos os pontos de contato. Na pré-venda, na venda e no pós-venda. A gente tem um time que no mesmo dia pode estar tirando dúvidas sobre a composição do colchão ou 100 dias de teste, em algum outro momento está resolvendo uma devolução ou fazendo uma conversão. Inclusive, hoje, além do nosso site, o canal conversacional é muito forte. 35% da nossa conversão de vendas é no WhatsApp. E o ticket médio do WhatsApp é 2 vezes maior do que o ticket médio do site. E, além disso, hoje nós temos 5 lojas físicas, que por mais que a gente tenha os 100 dias de teste, tem muita gente que quer tocar para acreditar, enfim, e a gente criou uma experiência super privativa para você não passar pelo aquele momento estranho de deitar na frente de todo mundo, mas então tudo isso foi pensado também dentro da dor do cliente, que assim como você está falando, Letícia, a gente ouviu de centenas de pessoas imagino que não sou da eu, estranheza né? de... Exatamente, então tem ambientes privativos, tem todo... E a gente tem muito claro que a venda é uma consequência da experiência. E eu falo muito isso, né? Quando você olha para a conversa infinita, todo mundo é muito bom de dar atenção ao cliente até a venda. Só que atenção antes da venda é interesse. Atenção depois da venda é relacionamento. E se a gente
vive numa era do relacionamento, e pegando o gancho do que você falou, Efraim, do LTV, né, que é o Lifetime Value, né, o valor do cliente no tempo, eu enxergo o LTV como uma equação de 3 fatores. O ticket médio, né, o valor médio da compra, que ele vai variar muito de acordo com a necessidade, de acordo com o tipo de produto, se é mais comoditizado, se é mais premium. Então, o ticket médio influencia diretamente. A frequência de compra, que tem muito a ver com a natureza. Então, água, leite eu compro toda semana, colchão eu compro a cada 2 anos. Talvez uma plataforma de experiência do cliente, vocês esperam que não mude nunca, mas que tenha uma recorrência importante, uma frequência importante. Então, você tem o ticket médio multiplicado pela frequência de compra, ou seja, quantas vezes o cliente vai consumir ou usar aquele produto ou serviço, multiplicado pelo tempo médio de relacionamento. Por quanto tempo o cliente vai se relacionar com a gente. Então, assim, ticket médio e frequência, a gente consegue, de alguma forma, influenciar, lançando novos produtos, novos serviços, ticket médio. Agora, não tem executivo ou executiva nesse mundo hoje que consegue garantir tempo médio de relacionamento. Quem é que garante que a próxima vez que a pessoa for comprar aquele produto ou serviço, ela vai comprar com a gente? E aí tem uma frase que eu ouvi do CEO do Walmart na NRF de 2023, que ele falou em inglês: "Loyalty is the absence of something better." A fidelidade é a ausência de algo melhor. O cliente só vai ser fiel a você enquanto a tua proposta de valor for melhor do que qualquer coisa que está rolando na sua volta. E muitas vezes na nossa arrogância, isso aqui é um soco de estômago da nossa arrogância de... toda vez que tem fricção na jornada daquilo que você está fazendo, tem qualquer maluquinho ou maluquinha espalhado em qualquer coworking nesse mundo querendo fazer melhor do que você, querendo ocupar aquela fricção que você está deixando. E quanto maior for a tua companhia, mais fricção você está deixando. Antigamente, né, a gente vivia nos castelos feudais, né? As grandes empresas tinham muito recurso humano, recurso financeiro. Quanto maior fosse a empresa, mais difícil, né? A história de Michael Porter, as barreiras de entrada. Hoje, a tecnologia, a informação, o acesso ao capital destruiu por completo as barreiras de entrada. Então, você tem que a todo momento renovar suas licenças competitivas, senão você não vai conseguir garantir tempo médio de relacionamento. E tem um monte de gente por aí inflando o custo de aquisição de cliente, né? Comprando cliente, fazendo um monte de coisa. Não, porque esse cara vai me trazer LTV. Né? Esse cliente vai me trazer LTV ao longo dos próximos 10 anos. Quem é que garante? Como é que você consegue garantir tempo médio de relacionamento? A única forma é você tendo uma conversa infinita e sendo completamente obcecado pela experiência do cliente, removendo as fricções a todo momento e não no piloto automático. Um ponto importante dessa conversa infinita, quando eu ouvi, fez cada vez mais sentido, porque a Zenvia trabalha com atendimento ao cliente, né? Então, quando a gente olha para uma plataforma de atendimento, não só da Zenvia, mas do mercado em si como um todo, é muito sobre first call resolution, tempo médio de atendimento, tempo médio de espera e tudo mais. Obviamente, não é uma cultura que vai mudar, né, da noite para o dia. Mas a gente tem que olhar, e aí eu percebo vários clientes olhando mais como o call center pode ser uma fonte de receita. Para ela ser uma fonte de receita, esse call center ser uma fonte de receita, o atendimento tem que ser legal, você tem que atender o cliente para sanar a dor, para que possivelmente você faça uma nova oferta que faça sentido para aquele cliente. Então, você utiliza daquele contato, porque já é difícil chegar no cliente, é caro hoje chegar num cliente e ele está te ligando. É o que você faz quando ele entra em contato com você. Exato. Eu acho que é o mais... Aí a gente gasta um caminhão de dinheiro para chegar neles, aí no e-mail tá lá, don't reply. Meu, você tá gastando milhões para mandar esse e-mail. Por que não deixar o cliente responder? É a sua chance de pegar um feedback produtivo, uma flexão na jornada e assim melhorar essa jornada do cliente. Né? E no final do dia, dados é o novo petróleo, certo? Exato. Nada contra a pesquisa de mercado. Eu acho que é importante fazer pesquisa, ir no trade, na vida real, enfim. Mas toda vez que você faz uma pesquisa, de alguma forma você tem dados enviesados. Outro livro super legal, Everybody Lies. Né? Todo mundo mente. Toda vez que as pessoas estão no ambiente de pesquisa, induzido, de alguma forma aqueles dados são enviesados. A única forma de você ter dados não enviesados
é no relacionamento direto com o cliente. É na vivência, né? É no relacionamento, é o dado vindo direto da fonte, na vida real, naquilo que aconteceu de fato, de novo, na alegria ou na tristeza. Até a venda bem-sucedida ou pós-venda bem-sucedido é um dado fundamental que tem que ser retroalimentado. Às vezes a gente tem aquela obsessão, por que aquela venda não aconteceu? Ou por que aquele pós-venda foi mal feito? Ou por que aquele cliente ficou insatisfeito? Mas e todo o resto que ficou satisfeito? Por que ficou satisfeito? O que a gente fez de certo? O que a gente acertou dentro daquela jornada de venda, naquela jornada de relacionamento? E, de novo, o problema não é a métrica em si, não é o tempo médio de atendimento, não é a métrica em si, mas é a mentalidade. É o modelo mental, né? O modelo mental tem que ser, tá bom, eu tenho aquela métrica, mas do que adianta eu bater a meta do TMA e eu não ter o lifetime value do cliente, ou eu não ter o relacionamento, eu não conseguir ter a evolução, ou não ter aquele cliente indicando. Então, nem tudo é só eficiência. Óbvio que eficiência é importante, quanto maior a companhia, quanto maior a organização, mais complexo a gente ter essa eficiência. Mas hoje em dia existem ferramentas, tecnologias, AI, machine learning, enfim, todo um quebra-cabeça para quem quer e busca eficiência, mas de uma forma humanizada. Contar um segredo, um spoiler aqui para a galera, mas o ser humano gosta de se relacionar com outras pessoas. Para você que não sabe, gente. Isso é novo, hein? Nós somos seres sociais. A conexão, muito verdade. E a conexão das pessoas com as marcas, ela ocupa um espaço fundamental na identidade da pessoa. Então, você cria toda uma expectativa, você enche o copinho da expectativa e baixa o copinho da realidade, você cria uma fricção absurda. E fidelidade é a ausência de algo melhor. Se alguém encher um pouquinho menos o copinho da expectativa, mas conseguir cumprir no copinho da realidade, mesmo que o produto não seja melhor do que o... E é interessantíssimo ouvir você falar sobre isso, porque apesar de ser óbvio que nós nascemos para nos relacionar com as pessoas, toda a fricção que nós temos na jornada do cliente, em sua maioria, ou ela é entre as pessoas, ou ela é entre as emoções das pessoas, né? Um sistema que ficou fora, um projeto que não entrou onde você queria, você não foi, não atingiu essas expectativas, fala de emoção. E eu vejo a gente ainda tentando achar subterfúgio para sair dessa relação. Quando, na verdade, assim, gente, ninguém veste uma roupa da marca e vem falar assim, eu sou o CNPJ 1262-2409, sei lá, eu vim falar com você. Não, ninguém se veste de CNPJ. As pessoas, a Letícia, é o Efraim. É o Amit. Então, assim, que dia que a gente vai trazer, de fato, esse senso de relacionamento? Eu achei genial a questão do tempo de relacionamento. Eu ainda não vi, eu sou de CS, tá? Então, nunca vi a gente metrificar o tempo de relacionamento com essas pessoas. E, na verdade, a nossa qualidade no atendimento, nosso espaço para fidelidade, ele está totalmente ligado. Eu amo conversar com o cliente, também como você, sou uma maníaca de conversar com o cliente, às vezes até atropelo os processos, mas assim, eu quero falar, eu quero ouvir, eu quero entender. E assim, é muito bom e ao mesmo passo é muito ruim quando eu escuto um cliente e falo assim, eu tô ligando para você porque eu sei que se eu ligar para você, alguém vai me escutar. Gente, todo mundo deveria. No limite, é sobre como nós estamos formando pessoas que gostam de se relacionar com pessoas. Perfeito. E nada contra a tecnologia, tá? Não, vou deixar muito claro. Exatamente. Ainda mais a tecnologia que a gente tem hoje, que humaniza completamente essa relação. Tenho visto algumas ferramentas de inteligência artificial para atendimento que, assim, realmente é muito humanizado. E óbvio que o atendimento em escala é muito difícil você ter 100% humanos ali, mas você automatizar aquilo que é transacional, aquilo que é muito binário, aquilo que é 0 e 1, beleza. Mas a partir do momento que o cliente quiser profundidade, aí a gente precisa trazer o humano para a relação. Eu sou da parte da solução, né? E eu até comento quando a gente vai implantar algum projeto que a IA ela é um viabilizador, sim, principalmente de sentimento, cara. Sim. Então, por exemplo, além dela ser humana, automatizar os processos, a mesma resposta para a Letícia é diferente da minha, mas eu entender que o momento que aquele cliente está não é o momento de eu falar digite 1, digite 2, ou o menu de segunda via está aqui. Não é o momento. Então, assim, como é que eu utilizo dessas ferramentas para, de fato, direcionar o cliente para onde ele tem que ser atendido, entendeu? Então, acho que essas ferramentas vêm muito
nessa frente para ajudar e direcionar melhor os clientes. E aí eu vou ter automação de um lado, porque às vezes o cliente só quer uma segunda via, vai lá, clica e pronto. Mas do outro lado também, cara, esse cliente não tá legal, eu vou mandar para lá. Porque a gente fala muito de cliente no centro, né? Palavra da moda, customer centricity, cliente no centro, foco... mas a nossa educação corporativa e tudo aquilo que a gente aprendeu foi para nos colocar no centro e não o cliente no centro. Colocar a nossa meta, a nossa eficiência, o nosso balance scorecard, seja lá o que for, como executiva, nós estamos no centro. Quer ver? Quando alguma pessoa de varejo, por exemplo, assim, sabe o quê? Hoje eu vou sair aqui do escritório, eu vou visitar a loja. Eu vou lá na ponta ver o que está acontecendo. Eu vou lá no saque, vou lá na ponta ver o que está acontecendo. Então quer dizer que a pessoa que está lá atendendo o cliente está na ponta e eu que estou aqui no ar-condicionado estou no centro. Então, o modelo mental que a gente foi constituído e foi educado é um modelo mental de nos colocar no centro. E aí tem uma frase... Sem perceber, né? Sem perceber. E é piloto automático. Loucura. É piloto automático. E aí, tem até a frase que meu grande amigo Fábio Neto da Startse fala muito. Você está desenvolvendo aquela ferramenta, aquele RP, aquela tecnologia para o gerente ou para o cliente? Faz uma diferença... enorme. Então, assim, você está colocando aquela URA, porque você tem mais eficiência, porque teve mais de atendimento. Você entendeu qual que é a dor do cliente naquele momento? Se você quiser falar com pós-venda, fala pós-venda. Pós-venda. Estou te direcionando para a área comercial. Né? Quantas vezes a gente já não caiu naquele automatizado e que você fica num loop que não está atendendo a dor do cliente. Não está atendendo a dor do cliente, está atendendo o executivo e a executiva no centro. E acho que esse é um erro gigantesco que a gente comete e isso destrói valor, destrói LTV e fidelidade à ausência de algo melhor. Alguém que tem um modelo mental diferente vai ocupar aquele espaço e você não vai entender nem de onde veio. Nem da onde aquele negócio aconteceu. Amit, eu ficaria aqui 2 horas a mais. Puxa, também. Eu achei sensacional. Quero te agradecer. A gente está chegando ao final, mas já quero pedir para que você volte. A gente faz pra gente falar de novo. O V2. Quem escuta, assiste, pode dizer, sabe que a gente repete aqueles que foram assim, outliers. Eu tenho certeza que a galera vai curtir muito ouvir você. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada pelo seu tempo. Por ter compartilhado com a gente assim, essa riqueza de amar cliente, né? Por mais pessoas como você, líderes como você. Eu estou muito feliz, saio daqui muito, muito satisfeita com essa troca que a gente teve. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês. O papo realmente fluiu super demais. Legal. Temos uma oportunidade de manter uma conversa infinita. É isso. Muito bom. Cara, prazerzaço em revê-lo. Eu acho que o convite se estende. Tem vários casos interessantes que a gente gostaria de contemplar, mas infelizmente ou felizmente, o nosso foco foi muita experiência, o que eu achei riquíssimo. Eu acho que a audiência também sai com vários aprendizados. Com certeza. Com literaturas e tudo mais. Antes de só finalizar, como é que a galera te encontra? Como é que eles podem te achar? Boa, maravilha. Uso bastante o LinkedIn. Não é muito difícil me achar, não tem muitos homônimos. Depois a gente deixa aí nos comentários, né? Deixa na descrição o Amit Eiser, que é o meu LinkedIn, e pode me mandar mensagem lá. Faço questão de responder, de acompanhar. Sigam as redes sociais da Zissu, principalmente o Instagram, que é o ZissuBR, ZISSOUBR, o nosso site é zissu.com.br, e também podem me encontrar nas aulas da Startse, que estamos sempre por lá. Vai ser um prazer estabelecer essa conexão com todo mundo. Muito obrigado, gente. Muito obrigada. E você que ficou com a gente aqui até o final, não deixe de compartilhar esse conteúdo. Hoje está demais, né? Deixa aí no seu comentário, pede a parte 2 para a gente já combinar a agenda do Amit, receber ele novamente aqui, dando toda essa aula de experiência e colocar o cliente no centro das nossas relações. Muito obrigada. Até o próximo Pode Dizer. Valeu, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Este foi mais um Pode Dizer, o seu bate-papo sobre experiência do cliente com a Zenvia. Para saber mais, acesse as nossas redes sociais.